Então você já foi lá no canal, já viu no vídeo como baixar e instalar o Artform e agora quer saber como iniciar seu setup. Ótimo, a gente vai ter um vídeo só ensinando você a fazer seu primeiro setup. É claro que fazer setup, fazer um planejamento ortodôntico de forma geral, isso amadurece com o tempo. Você vai ter que fazer várias vezes, se dedicar a isso, estudar um pouquinho isso, para que você faça um setup o mais próximo do perfeito possível. Mas para fazer o primeiro setup, eu sei, é difícil e às vezes a gente fica ali travado sem saber para onde ir. Então eu vou fazer um vídeo só sobre o primeiro setup, o passo a passo para você fazer um setup bem legal. Bom, mas antes disso, é nesse vídeo que você tem que ficar, porque nesse vídeo eu vou te ensinar de um jeito bem rápido, bem fácil, como configurar o seu Artform para que você consiga fazer um bom setup. Sim, porque a inteligência artificial, os algoritmos, tudo isso aí, eles precisam de orientações. A gente precisa dizer o que nós queremos para o nosso planejamento. Então, isso é que a gente tem que botar as regras para o software, né? E essas regras a gente vai fazer nesse vídeo. Abre teu Artform, que eu vou te mostrar passo a passo como que você vai ter que mudar as configurações para que você consiga fazer um bom setup. Eu sou Wendel Shibazaki, ortodontista clínico na cidade de Salvador, doutor em ortodontia pela Unesp de Araraquara, e aqui eu sou o seu colega que te ajuda a entender melhor a ortodontia com abordagem científica e biomecânica. Mais ciência na clínica, mais biomecânica nos planejamentos. Bom, eu já estou aqui no meu Artform, você já consegue ver aqui na tela. Eu vou fazer um overview aqui sobre nossa tela inicial para que a gente comece lá as configurações. Esse onde você está vendo aqui inicial, esse modelo inicial, provavelmente se você não tem nenhum modelo feito ou nenhum setup pronto, você vai estar aqui com o modelo de exemplo. Vai ter um sample patient, eu acho, escrito aqui em cima, onde o meu está escrito treinamento curso 1. Esse aqui é o modelo que eu faço, meu primeiro treinamento que eu faço com os alunos que a gente faz curso aqui em Salvador sobre planejamento ortodôntico utilizando o Artform. Então, isso vai estar um pouco diferente de vocês, o restante é tudo igual. É interessante que você saiba que a gente está usando aqui a versão 2.2.0.2, né? Eu acho que a que está disponível é 2.2.0. Esse ponto 2 é umas correçõezinhas que o pessoal lá da Artform já fez para a gente, mas que vai estar em breve no 2.2.1, que estará disponível para todos, tá bom? Então, presta atenção então que você tem que estar com a versão 2.2.0 para estar vendo esse vídeo aqui, tá valendo, ok? Pelo que tem o histórico das atualizações do Artform, não tem uma grande mudança para fazer o primeiro setup. Vai ter algumas melhorias em algumas ferramentas, mas não grandes mudanças. Então vamos fazer aqui num sentido aqui horário da sua tela. Eu vou colocar aqui, ó. Primeiro em cima tem o nome do paciente. Tem um botão de download onde você pode baixar os seus setups para enviar para alguém. Tem a versão upload, que esse botão upload, que é o botão aqui para a gente enviar para o dashboard, que é um site do Artform que trabalha meio em conjunto aqui com o nosso software instalado no computador. É uma versão complementar, algumas coisas a gente faz lá, outras coisas a gente faz aqui. Export, o export é o botão onde você vai exportar os seus biomodelos. Aqui embaixo a gente vê um slidezinho onde eu posso tirar o modelo inferior, tirar o superior ou deixar um dos dois com pouca opacidade para a gente, né, com mais transparência para a gente conseguir enxergar. Por exemplo, quando a gente está mexendo um dente, a gente conseguir ver onde estão os dentes antagonistas sem atrapalhar mexer o superior, nesse caso aqui que estou mostrando. A gente vai deixar por hora aqui no meio para os dois ficarem com boa opacidade. Essa outra parte aqui é a parte de análise de Bolton, que não faz sentido nenhum. No meu ponto de vista, não faz sentido nenhum. Tanto é que aqui a gente não fez nenhum tipo de movimento e a gente tem o análise de Bolton inicial e final diferentes. Então não faz muito sentido isso. Para que eu quero saber análise de Bolton? Eu quero saber análise de Bolton quando eu estou fazendo análise de modelo e eu quero saber que depois que eu alinhar aqueles dentes, eles vão ter uma proporcionalidade para que se encaixarem bem, não é isso? Mas aqui não, aqui eu não estou imaginando, eu vou fazer o alinhamento. Então se eu tiver problema de discrepância de Bolton, ele vai aparecer como espaços,
ou vai aparecer como sugestão de desgastes interproximais, né, se for o caso. Então, não faz sentido nenhum. Mais embaixo eu tenho os botões de visualização rápida. Ó. Eu posso ver o modelo para a direita, para a esquerda, superior, o inferior, frontal, home, a posição inicial, ou por trás também, back. Se eu posso alterar essas visualizações, se eu clicar no meu mouse, botão direito do mouse, fora do modelo, eu consigo virar ele para qualquer lugar. Botão scroll, né, essa rodinha, se eu botar a rodinha para frente ou para baixo, vai fazer zoom in, zoom out, aproximar ou distanciar. E se eu apertar esse central, eu consigo fazer esse movimento. Eu aperto e seguro, ele faz esse movimento assim, ó, meio que em corpo, para um lado, para o outro, para onde eu quiser, sem girar como é quando eu aperto o botão da direita. Ok? Então é isso, os movimentos básicos. Mais ou menos todo o programa vai ter isso aí mais ou menos igual. Aqui onde eu estou embaixo, aqui onde vocês estão vendo 0 e 2 pontinhos vermelhos, ou 1 e 2 pontinhos vermelhos, isso aqui significa os passos dos alinhadores, tá? Os passos. Ou seja, quantos alinhadores vai ter. Se você não entende muito bem o que é passo, o que é estagiamento, tem um vídeo aqui nesse canal que fala só sobre isso. O que é passo, o que é estagiamento. Mas enfim, esses aqui são os passos do tratamento. Continuando aqui para a esquerda, eu tenho a sobreposição. Essa sobreposição, ela vai deixar, por exemplo, aqui, se eu fizer um movimento nesse dente, ele vai deixar uma sobreposição de onde estava o dente antes e onde está agora. Ele fica com opacidade total. Eu posso tirar essa sobreposição. Axis, ele vai me mostrar os longos eixos das coroas e do bordo incisal. As colisões, ele vai me dizer onde que tem dente colidindo com quem, ou seja, o que eu acabei de dizer, se eu colocar dente, por exemplo, para próximo de outro dente, perceba que eles estão colidindo, eles estão dente passando por dente, ó. Então, se eu clicar aqui, ele vai mostrar a área que está colidindo, ó. Então, todo esse círculo vermelho, essa área vermelha que a gente consegue ver aqui bem o formato do dente, mas se a gente fizer isso aqui, a gente vê como se fosse um risco. Né? E está dizendo que toda essa área, um dente está entrando no outro. Ou seja, eu teria que fazer um desgaste de 0,7 milímetros para evitar esse desgaste. Então eu tenho que decidir se eu quero mesmo fazer esse desgaste ou eu não quero e eu quero fazer uma outra movimentação que não tenha desgaste. É uma decisão pessoal, uma decisão clínica e não é software nenhum que vai te mandar fazer desgaste. É você que vai fazer. Não é técnica também. Muitas vezes as pessoas falam, mas alinhadores você acaba fazendo mais desgaste. Talvez, mas se você não quiser fazer, não faz. É só expandir, vestibularizar, etc. Bom, colisões, IPRs a gente já falou. Se eu trocar IPR ou desgastes interproximais, né, o DIP. Então aqui a gente está vendo, por exemplo, menos 0,2, ou seja, indicando que tem um espaçozinho, mas se eu tirar isso aqui, desmarcar, some isso. Às vezes você quer mostrar, fazer algumas suas considerações aqui com uma apresentação e não quer que fique aparecendo cheio de números essa poluição. Você pode fazer isso. Curvas são os arcos, você pode querer que apareça os arcos ou não. Esses arcos você pode clicar nele e eles passam a ser comandos, né? Você consegue fazer comandos, ou seja, ó, você coloca o arco, aumenta a distância intercanina, fecha um pouquinho o segundo molar, abre um pouquinho o primeiro. Então você arma qual arco que você quer. Observa que a gente tem um pouquinho de assimetria. Então a gente pode consertar esse arco aqui, por quê? Porque depois a gente pode usar esse arco para fazer movimentação também, tá? Ou fazer alinhamento. Grid é importantíssimo quando a gente faz uma visão frontal. Então se a gente faz uma visão frontal, cada quadrinho desse aqui representa 1 milímetro. A gente consegue ver aqui que tem meio milímetro a mais esse dente, o 11 do 21. A gente consegue ver que os laterais eles estão bem equilibrados, né? Caninos tem diferença também de 1 milímetro, de meio milímetro aqui entre um e outro. E aí eu removo o grid para não ficar tão poluído. Table View é essa aqui, ó, uma mesa que vai ter uma tabela onde vai ter todo os movimentos para cada etapa. Quando fizermos os movimentos.
A linha de corte dos alinhadores, quando a gente clica nessa linha de corte, o seu computador vai dar provavelmente vai travar um pouquinho, você vai, caramba, o que aconteceu? Eu fiz bobagem, mas não é verdade. Isso demora um pouquinho mais, observe que tem superior e inferior, mas ele desenha a linha de corte do alinhador, que é interessante que quando você, e se você for usar um recorte automatizado, essas linhas de corte são importantes para isso, para que a máquina saiba onde que tem que cortar. Os auto-attachments é que quando a gente configura as formas que a gente quer de attachment, por exemplo, se eu quero fazer extrusão desse dente para equilibrar com o outro aqui, ó. Eu faço a extrusão, observa que aqui eu fiz a extrusão e fez um contato grandão lá, né, prematuro. Mas observa aqui, se eu colocar auto attachment, ele já vai me colocar um attachment no lugar, na posição que eu quero de extrusão. Então, auto attachment é interessante, mas eu tenho que configurar isso, é o que a gente vai fazer hoje. Então, fica calmo aí, porque a gente vai mostrar todas as configurações do Artform nesse momento, tá? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo do que o normal. O normal é fazer vídeo de 7, 9 minutos. Esse vai ficar um pouquinho mais longo, mas é importante que você veja completo aqui o overview do que é o Artform. Bom, depois Bite Shift. Bite Shift é uma forma de você movimentar a mandíbula para simular uma ortognática, por exemplo, ou simular um efeito de elástico classe 2. Isso, nos meus cursos, eu não deixo usar. Isso aqui, a gente entra numa área de bastante subjetividade do setup, tá? Então, vale para a gente simular uma ortognática e depois a gente retorna, só para fazer uma análise de modelo, uma análise pré-cirúrgica. Depois eu tenho os pônticos. Então, caso eu tenha alguma área edêntula, se eu apertar pôntico, ele vai aparecer um pôntico naquele lugar. Eu vou simular, se eu clicar nos dentes, eu posso também aqui no lado direito aparece extrair dente. Eu vou extrair um dente. Imagine que meu paciente chegou assim. Se eu colocar um pôntico, vai aparecer aqui, ó. Observem. Ele em transparência, um premolarzinho aqui no lugar do pôntico. É importante ter o pôntico. E aí você clica nele e ok, o dente já está aí no lugar. Mas, já que eu já tinha um dente, eu não vou tirar para botar um pôntico. Retorno. Bite stops são aqueles levantes de mordida anterior. Então, a gente aperta bite block, diz que sim e está ali. Você está vendo que aqui não está levantando coisa nenhuma, né? Então a gente vai lá, clica no lugar, coloca aqui, ó, Edit Bite Stop. E aí sim você vem aqui e coloca ele numa posição que realmente sirva para fazer aqui, ó, que sirva para fazer e pode aumentar um pouquinho, ó. Numa posição que sirva como um bite stop, né? Isso, tocando aqui o dente de baixo. Aqui também. Aqui também. Ok. Aumenta aqui Scale. Bite Stop novamente. Edit Bite Stop. E aqui você tem Bite Stops agora tocando aqui no fechamento da mordida, não deixando ocluir. Isso se você achar que é necessário. Se não, você vai lá em Bite Stop novamente, ele vai perguntar, quer remover? Se bota Yes, removi todos os Bite Stops. Bom, aqui eu tenho distalizações sequenciais. E como que é essa distalização sequencial? Primeiro, vamos supor que eu quero distalizar todos esses dentes. Eu aperto um dente canino, aperto Shift e segurando o Shift clico em todos os meus dentes. E agora eu faço uma distalização deles. A gente já sabe que quando a gente faz distalização de dente a dente é muito melhor do que fazer todo o bloco. Mecanicamente é muito mais previsível. Mas eu tenho que fazer um a um, estagiando um a um. Eu posso também fazer todos de uma vez e colocar distalização sequencial. O que é que vai acontecer? Agora, meus dentes não vão todos de uma vez. Eles estão indo um de cada vez. Ah, mas eu não queria que terminasse um movimento para começar outro. Aí a gente tem que alterar aqui no estagiamento. E aí a gente, como fazer esse estagiamento, a gente tem que
deixar isso para uma outra oportunidade. Bom, autoalinhamento, lembra que a gente mexeu no arco aqui? Então eu quero fazer um autoalinhamento, ele vai pegar o meu arco, que eu tinha já programado, e ele vai fazer um autoalinhamento. Ele vai alinhar meus dentes de acordo com aquele arco que eu já tinha pré-determinado. Então ele demora um pouquinho mais, é uma coisa que ele vai fazer ainda seus processamentos, muitas vezes pode travar um pouquinho o seu computador. Enquanto isso, eu tenho certeza que você está assistindo até agora, você já aprendeu alguma coisa, vai lá, clica aí, assina o canal. Cara, o YouTube ele precisa que você assine e interaja, tá? Dá um curtir, dá um likezinho, fala alguma coisa no comentário, porque senão ele acha que você detestou o vídeo e aí abaixa o ranking do canal, não apresenta o vídeo para outros colegas. É ruim pra gente. Vai, assina, dá um likezinho, comenta qualquer coisa, fala, legal ainda, tá? Joia. Então você viu aqui o autoalinhamento e você vê que o autoalinhamento ele sofre um pouquinho, né? Não é uma coisa muito legal não. Mas é o que temos para hoje aqui. Então a gente vai aqui, coloca, dá para fazer alguns ajustes, tá? Olhar aqui o que aconteceu, vertical também, dá para arrumar. Mas vamos botar done e vamos desfazer. Cá em cima tem undo, que eu desfaço tudo que eu fiz. Undo de movimento. As curvas, aqui dá pra gente trabalhar a curva. Veja que se eu puxar aqui para trás eu estou fazendo a retração. Se eu botar para cima eu já faço uma expansão, meio que no automático, ó, expansão. Observe que com a expansão ele consegue alinhar melhor, mas aí tem todos os probleminhas da expansão que vocês conhecem, né? Vamos lá, undo. E eu já disse aqui todas as ferramentas que a gente tem aqui para mexer nisso. Vamos então partir para settings. Aqui é o Tooth Numbers, está dizendo aqui que não tem o 18, 48, 28 e o 38 e a gente aceita, é isso mesmo, que não tem. Se fosse outros dentes que tivesse faltando, a gente tinha que marcar ali, ok? Vamos lá, settings. Primeira página aqui do settings vai mostrar, é sua conta, vai ter aqui o nome do seu e-mail que você criou a conta, tá? Então sempre vai estar logado. Se você abrir o Artform e pediu sua senha, a probabilidade de você estar desconectado da internet ou sua internet está muito ruim é muito alta, porque normalmente ele não pede, ele já abre direto. Então o que é que eu recomendo? Abrir o pediu senha, desliga ele de novo, fecha a janela, fecha o programa, vai lá, confere sua configuração de internet, se você está conectado na sua internet, depois você volta a abrir, ok? Aí ele vai abrir direto, se estiver conectado. Então a primeira account é sua conta. Sua conta é seu e-mail e uma senha que tem que ter 8 dígitos, eu acho que são 8, e tem que ter letra maiúscula, minúscula e números. Então, você precisa guardar essa senha. Se você esquecer essa senha, você vai ter que resetar tudo. É muito trabalho, tá? Então, guarda a senha direitinho para não dar problema. Geral, ou general. Primeira coisa que a gente vai ter que ver aqui é qual é a notação dental que você quer usar. Você é brasileiro? Provavelmente sim. Então, você vai usar isso. Dá para usar universal, dá para usar Palmer, mas isso dá uma confusão desgramada. Por exemplo, o Palmer, o dente 8 é um incisivo central superior. Que ele encontra lá de trás, né, o que a gente chama de 18, ele vai chamar de 1. E vai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então você vai se confundir. Coloca ISO, você está feliz da vida. Como que a gente vai colocar as opções aqui? Das opções de reconstrução de dente, a gente vai colocar aqui, ó, que eu quero travar no eixo vertical, né? Isso aqui é uma forma que a gente coloca aqui que vai facilitar demais o dia a dia. A gente também coloca aqui, ó, na seleção de muitos dentes, né, da direção, como que a gente vai, o que a gente vai querer que faça. Então eu quero que seja no longo eixo local de cada dente. Eu quero que seja feita também um melhoramento da gengiva do que é o escaneamento, né, do que está o modelo ali. Então deixa assim, não reseta. Aqui para resetar o número dos casos, você não vai fazer isso
para você não ter problema com o conflito dos seus casos. E a gente também não vai fazer melhorar a superfície dos dentes. Deixa tudo assim. O que você tem que mexer aqui agora, se for o caso, é a cor do fundo. Eu gosto de usar o escuro. Agora você pode usar rosinha, pode usar verde, pode usar amarelo, cinza, azul escuro. Eu gosto de usar ele preto. Acho que dá um contraste melhor. Nessa terceira aba, talvez seja mais importante para os movimentos que a gente quer, porque é aqui onde a gente vai dizer quais são os movimentos que a gente, o quanto de movimento que a gente quer em cada passo. Então é importante que você veja aqui, ó, a distância milimétrica e a distância e as movimentações em graus, né? Então distância milimétrica significa mesodistal, quanto que eu quero que esse dente se movimente em cada alinhador. Você pode botar 0,2, 0,15. Por quê? Porque a gente sabe que nos trabalhos, isso é conceitual, nos trabalhos científicos mostram que 0,2 milímetros por alinhador é razoável. E mostram também que em torno de 0,1, 0,15, 0,13 é uma folga que existe entre alinhador e dente, ou seja, não dá para você botar aqui 0,05, porque também não vai resolver de nada. Tá? Mas, quanto mais conservador você queira, menos você tem que botar esses números, tá? Isso é uma verdade. Se você quer fazer, eu quero usar muitos alinhadores para fazer um movimento. Então, você tem que botar isso bem baixo. Mas não precisa isso tão baixo também, ok? 0,15 é o que eu gosto de usar. Bucolingual é um dos movimentos mais simples, que você pode fazer até com mola digital e arco Howling. Então, dá para colocar 0,25, 0,3... Dependendo se o paciente jovem, você está usando material bem flexível, dá para usar 0,3. Extrusão e intrusão são movimentos bem ruins também, a gente bota 0,15. E por padrão as rotações, tanto de inclinação mesodistal como torque, que é vestíbulo lingual, como também a rotação no longo eixo, a gente coloca em 2 graus, é bem pouquinho, 2 graus vai bem. É interessante você marcar essas duas caixas, se você não marcou, marquem. Por quê? Porque isso aqui, ó, sempre quando você começar, se você mudar, por exemplo, tem um paciente específico que você quer mudar isso aqui e diminuir um pouco o valor. No outro paciente, não, você quer colocar o valor mais alto novamente. O que acontece? Quando você abrir aquele que você diminuiu o valor, ele vai te perguntar, você quer as configurações nesse setup, as suas configurações padrão, ou você quer a específica que você fez para aquele paciente? Aí você bota específica para o paciente. Então, se você clicar aqui e deixar marcado, ele sempre vai te perguntar qual configuração você quer. E aqui, ó, é separar entre os inferiores e superiores, porque às vezes seus casos vão estar 20 alinhadores, 20 passos para o arco superior, e você vai precisar de 5 no arco inferior, porque o arco superior que está mais apinhado, né? Normalmente é o contrário, né? Mas vai. Então, o arco inferior tá menos apinhado, vai terminar logo. Se você não marcar isso, o que vai acontecer? Ele, quando você botar exportar, ele vai te dar 20 inferiores, modelos inferiores, e 20 superiores. Você não precisa dos 20, você só precisa de 5 inferior. Tá? Wendel, e se eu quiser sempre dar um par de alinhadores para o meu paciente, você pode usar aquele mesmo 5 e fazer mais alinhador. Você não precisa ter vários arquivos iguais 5, tá? Embaixo uma coisa que é interessante a gente alterar aqui também, ó. Como que a gente quer o pivô de rotação? O pivô de rotação dos dentes, ele está muito mais próximo do centro de resistência do que da coroa e da incisal. Então a gente vai colar centro de resistência. Ok? Então, se você chegou até aqui, você já tem configurado, você já está com o seu Artform configurado. Tá? Então você já consegue mandar ele. Aqui não tem onde salvar, é só clicou aqui em cima no xizinho de fechar, fechou e já está salvo. Tá? Não precisa fazer mais nada. Está configurado, você já pode começar o seu setup. Chegou aqui, já está tudo simples. Mas agora a gente vai avançar aqui e vai falar mais algumas coisas nessas outras abas, que é perfeitamente opcional. Mas vamos lá, mas ajuda bastante também. E é bem simples, então fica um pouquinho mais aí que você vai aprender mais umas coisinhas. Isso aqui são regras. São regras de como que eu quero o meu attachment. Então você pode criar suas próprias regras, ou você pode copiar suas regras de uma outra pessoa. Por exemplo, eu posso exportar essas regras, vai gerar um arquivo,
Esse arquivo eu posso mandar para você, você vai chegar aqui e botar importar regras, importar as regras de um arquivo. Vai abrir a janelinha de procurar um arquivo, você vai achar lá o arquivo, copiou e vai ter as mesmas regras que eu uso, vai estar para você. Você quer... Você quer essas regras? Eu posso te mandar. Então, pronto, já achei uma coisa para você interagir comigo. Vai lá nos comentários e coloca eu quero as regras de attachments. E aí eu te mando para você, eu mando para você, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. E coloca teu e-mail. Não sei se eu tenho como se eu achar, não tenho como te achar isso, mas coloca assim eu quero e põe teu e-mail que eu te envio de volta. Bom, envios, marca as duas caixinhas também, que ela facilita demais para a gente nos localizar aqui na hora que a gente está fazendo nossos setup. Para toda vez que você toca no dente, ele vai, a câmera, né, a posicionamento já encaixa nele onde você está mexendo. Export. Agora, na aba Export, é como que você vai querer os seus modelos para impressão. Se você imprime seus modelos, isso também é muito importante, tá? Fica aqui que você vai ter que entender como é que funciona isso. Você pode fazer presets, ou seja, você já colocar aqui presets de como você costuma imprimir numa impressora. Por exemplo, você tem uma impressora de baixa energia, você faz um preset, tem uma impressora de alta energia, você faz outro preset. Então você pode estabelecer isso aqui. Eu não tenho, porque eu só tenho uma impressora, eu tenho uma Moonray S100, já está bem gastinha, mas está funcionando, que está uma beleza, não mexo nela ainda. E eu imprimo ela no sentido vertical, os modelos verticais. Por quê? Eu posso imprimir tanto na horizontal como vertical. Mas na horizontal só cabe ali 3, 4 modelos. Na vertical cabe mais. Então eu prefiro imprimir na vertical, mas eu inclino um pouquinho eles. Então eu inclino 15 graus. Eu gosto de imprimir ele oco, ou seja, ele fica aberto. Mas se for imprimir oco, você precisa de paredes de no mínimo 2 milímetros para ele ter resistência e ter também estabilidade, tá? Então 2 milímetros não é invenção minha, tem estudos sobre isso. Coloca os 2 milímetros aí, no mínimo. E aí eu não coloco, se eu estou dizendo que é aberto, esses controles aqui fica desabilitado para mim, porque eu estou dizendo que é aberto, aqui está perguntando sobre preenchimento, se eu quero preenchimento como hexagonal, tal. Já disse que eu quero aberto, ele não habilita para mim. Aqui são as etiquetas. Você pode colocar a etiqueta que vem o nome do paciente, que vem, sabe, vem alguns dados ali. E você pode colocar isso tanto embaixo do modelo como também na gengiva. Como eu coloco aberto, oco e aberto, eu não posso colocar embaixo. E na gengiva eu preciso fazer ele bem alto para ter espaço na gengiva para colocar essa etiqueta. Eu prefiro não fazer, eu faço isso em papel. E aí eu deixo aqui sem etiqueta. Se eu boto sem etiqueta, esse também não marca, tá dizendo a esquerda, tal, não vai deixar, não está habilitado, porque eu já disse que eu não quero etiqueta. Qual o formato de exportação? Eu acho importantíssimo você colocar aqui, ó, STL. Por quê? Porque na maioria das vezes os programas eles leem STL. Se você colocar OBJ ou se habilitar um outro formato aqui, é para um uso específico. Então, se você sabe que você quer OBJ, bota aqui OBJ. Se você não sabe, deixa STL. Uma outra possibilidade aqui é usar um auto-packing. Juntar os modelos de forma automática. Então, você diz para ele qual que é a sua impressora e ele vai colocar naquela plataforma da sua impressora já os modelos certinho. Isso é fantástico para quem faz um uso de várias impressoras. É aquela coisa, é coisa de americano fazer, né? Por quê? Porque eles não estão muito preocupados em gastos, em custos das coisas. Normalmente aqui no Brasil a gente tem uma preocupação maior com isso. Mas eles ficam muito longe um do outro, ou seja, a gente dá para botar seis modelos em uma plataforma de impressão só da Moonray. Se eu coloco manualmente, eu coloco às vezes até 12, então dobro. Para mim isso não funciona muito bem, eu deixo em 100, no auto packing. O eixo Z sempre para cima, a gente deixa isso aqui, não escolhe o Y, escolhe o Z.
Se a gente for colocar aqui, ó, exportar o número de cada alinhador, você bota sim, marca, se não tiver marcado, e começar com 0. Sim, começar com 0. O 0 é a maior oclusão, ou seja, é aquele modelo que você vai fazer o guia de attachments, né? O guia de attachments. Bom, mas se é por exemplo, é um paciente que você está fazendo o segundo setup, um refinamento do caso, e ele já usou 15 alinhadores, você pode vir aqui e mudar para 16, se você achar interessante. Exportar o inicial, sim, né? Colocar aqui, você marca que é o inicial vai ser 0. E aqui, ó, é exportar o modelo de contenção. O modelo de contenção é o modelo final do seu planejamento sem os attachments. Então ele fica o final sem os attachments, que seria o modelo para você já fazer uma contenção. Isso você vê se for pequenos movimentos muito simples e previsíveis, talvez valha a pena imprimir isso. Mas se for fora isso, talvez não, porque sempre existe uma diferença entre o planejado e o realmente obtido. A gente vai colocar aqui o estágio inicial com o nome padrão, você coloca. E aqui vai ter exportar os objetos de alinhador. O que são os objetos de alinhador? São os recortes. A gente pode colocar o local onde vai ser feito o recorte para gancho de elástico, recorte para botão. E quando a gente faz isso, ele coloca que precisa disso. O Auto Gap Filling é para... ele vai preencher pequenos gaps, pequenas aberturas que você vai ter ali no modelo. Ele vai preencher para que não tenha uma retenção exagerada ali no alinhador. Agora, o Auto Blockout, ele vai fazer dentro das ameixas, sabe? Um paciente com perda periodontal, por exemplo, onde tem aqueles triângulozinhos, ele fica como se fosse uma soldadura, tanto no sulco gengival, como nos espaços interdentários. Ele enche como se fosse uma cera, né, como se estivesse colocando uma cerazinha virtual. Esse auto-blockout, ele consome demais o processador. Quando você bota isso aqui para exportar com auto-blockout, o computador chora um pouco para ir, e no final você vai ter um modelo que o alinhador ele não vai ficar muito retentivo. É feito para isso, para ficar menos retentivo. E o auto-blockout eu coloquei aqui como 0,2, você pode botar mais dependendo do quanto que você perceba que seu paciente precisa de alívio. Auto Cutting Plane o seu modelo é bem alto, tá? Mas inicialmente ele fica alto, mas você não precisa imprimir tudo aquilo. Então você vai deixar ele mais baixo para economizar resina. Essa é a grande questão, né? A resina de impressão. Então se você vai botar aqui Auto Cut Plane, você coloca aqui, quero 2 milímetros de distância da cervical do dente mais, no caso superior, o dente mais alto, inferior, o dente mais baixo, tá? Mais distante do plano oclusal. E vamos terminar com a guia Aligner. Aqui é só para dizer esses objetos de alinhador, quanto que é o tamanho que ele vai ter. Ele vai ter 0.4 de altura, vai ter 0.2, 0.3, eu deixo aí 0.4 das linhas para ficar bem visível, bem óbvio. E com isso, nós só precisamos apertar esse xizinho e fechar a janela e seu Artform já está configurado. Não tem essa coisa de salvar, sabe? Nos anos 90, nós aprendemos com Word que precisava de autosave, né? Que precisava salvar automático. Porque a gente estava fazendo trabalho de escola lá, batia no estabilizador, desligava o computador e perdia todo o trabalho. Até os dias de hoje, existem softwares pagos que você tem que ficar lá salvando o tempo todo. Isso não faz o mínimo sentido. Aqui no software do Artform você não salva, ele salva automaticamente. E com isso, meus amigos, deixa eu voltar aqui para a nossa tela aberta. Com isso, meus amigos, nós finalizamos a configuração do Artform. Então, com isso, a gente pode iniciar nossos primeiros setups. Fica aí, ativa o sininho, porque qualquer dia desse eu volto e vou colocar um vídeo desse aqui, como fazer nosso primeiro setup, um passo a passo para você fazer o seu primeiro setup. O meu primeiro setup, eu comecei às 9 horas da noite e
deixei o computador às 5 horas da manhã sem ter terminado. Passei uma madrugada e não terminei. Então eu imagino, eu sei o que é começar o setup e não saber para onde vai. Eu vou te dar as diretrizes como começar a fazer seu primeiro setup. Tá bom? Fica aí, dá uma olhada no canal se tem outros vídeos, inclusive se esse já está disponível. E vê se tem outra coisa que te interessa também. E te vejo no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Tchau, tchau.